tudo bem? Vamos para mais um Papo de Pro e hoje o assunto do nosso vídeo será concurso. Apesar de já ter um tempinho desse concurso que eu fui aprovada, ao qual eu trabalho, eu ainda recebo muitas perguntas sobre concursos. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal sobre o tema, eu vou deixar linkado aqui para vocês, se vocês quiserem saber um pouco mais, mas eu vou tentar responder algumas questões de vocês, tá? Então eu fiz uma divisão de vídeos e hoje eu vim falar sobre dicas para concurso. Mas eu não me sinto muito confortável em vir aqui e trazer algumas dicas infalíveis para vocês, porque eu não acredito muito nesse papo. Se você entrar na internet para qualquer coisa e você encontrar dicas infalíveis para isso, dicas infalíveis para aquilo, dependendo do assunto, duvide porque, principalmente quando a gente fala em concurso, é muito difícil a gente te garantir a aprovação nesse concurso. O concurso, ele é uma prova e como tal, ele te qualifica, ele te classifica e aí no final ele te aprova ou não para um cargo. Então, se tem uma coisa que eu posso te garantir é que não existe dica infalível que garanta que você vai entrar ou não em um concurso. Mas existem alguns aspectos que você deve levar muito em consideração na hora de pensar em prestar um concurso. Bom, para quem não sabe, eu sou concursada da Rede Municipal de São Paulo há 10 anos já. Nesse meio tempo, eu prestei outros 2 concursos. Eu tenho um pouquinho dessas histórias contadas, mas eu vou resumir brevemente aqui para vocês. O meu primeiro concurso, que é esse que eu estou atualmente, eu não queria entrar nesse concurso, eu não queria prestar, eu não queria passar, eu não queria assumir. Então, se eu for me basear nesse concurso para dar dicas para vocês, se eu for me basear no concurso que eu entrei, talvez não dê muito certo para vocês. Mas a gente vem percebendo, a gente vem estudando, a gente vem entendendo como funcionam os concursos e eu acho que dá pra gente pensar em algumas coisas muito importantes. Então, eu acho que a primeira coisa, a coisa primordial é entender esse funcionamento de um concurso, de que ele é uma prova e que ele nem sempre vai medir exatamente o quão bom ou boa você é. Então, não se desespere, não se sinta mal caso você não passe no concurso, não se sinta uma pessoa péssima se você não passou no concurso. E se você passou no concurso, ok, parabéns, comemore. Porém, não leve isso como se você fosse a pessoa mais inteligente e esperta do mundo. Quantos casos por aí a gente não vê de pessoas que a gente não faz nem ideia como que essa pessoa conseguiu passar em um concurso, não é? E tá lá, assumindo o cargo. Então a gente tem que parar um pouco de ter essa visão de que só porque a pessoa é concursada, a pessoa ela é muito inteligente, ela é muito capacitada. Eu acho que o concurso é uma prova bacana para medir alguns conhecimentos, para você saber como é que funciona ali o ramo, a sua função para qual você quer prestar, né, aquele concurso, mas a sua capacidade não se resume àquela prova, tá? Passado isso, vamos para algumas coisas mais práticas. Na minha concepção, numa teoria que eu criei aí, eu acredito que quando eu falo em concurso, eu penso em 4 pontos muito importantes. O primeiro é o estudo, o segundo é o comprometimento, o terceiro é o momento e o quarto é a sorte. Então vamos lá, falando de estudo, nosso primeiro ponto. Ele, óbvio, é muito importante, mas eu não vou dizer que ele é o culpado de você passar ou não no concurso. Quantas pessoas, eu não estudei nada e entrei. Eu, por exemplo, sou prova viva. Eu já prestei concurso sem estudar muito e passei, e já prestei concurso estudando muito e não passei. Mas o estudo é algo que ele é essencial ali. Fazendo muito bem feito ou fazendo do jeito que dá, precisa ter o estudo. E para isso, eu acho que o essencial é o edital do concurso. O que estudar, por onde você me recomenda estudar. Tudo depende de qual concurso você vai prestar. Então, você vai prestar um concurso de educação infantil? No edital, assim que sai o edital do concurso, tem toda a bibliografia que vai cair naquele concurso. Você vai prestar para gestão, coordenação, direção, supervisão? Tem todo o edital com toda a bibliografia que vai cair nesse concurso. Então, é aquele conteúdo que você tem que estudar. Existem alguns documentos e alguns autores, livros, que estão sempre ali permeando o trabalho, os estudos, então é de certo que caia, mas a bibliografia ela tá lá.
E nessa bibliografia você pode ir atrás de cada item ou você pode ir atrás de uma apostila. Existem várias instituições que fornecem apostilas, já com o edital prontinho, com todo o conteúdo, você pode estudar por essas apostilas. Existem os cursinhos preparatórios, enfim, existe uma infinidade de meios que você pode buscar para pegar essa bibliografia e estudar. Bom, basicamente, quando você decide estudar para um concurso, você sabe que o conteúdo ele é extenso, que a bibliografia ela é vasta, ela é bem grande e que você tem um certo tempo limite para você estudar, ok? Então você pode dividir, você pode organizar esse material de estudo nos seus dias. Então você monta um calendário, monta um cronograma de estudos, você divide os conteúdos, separa por tema, por dia, enfim. Você vai organizar os seus estudos. E aí, assim, por onde começar a estudar? Aonde dar mais foco no meu estudo? Eu vou te falar o que eu acredito, tá? E uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui prestar o concurso para coordenação e a minha área de domínio é educação infantil. É a área que eu atuo há 10 anos, é a minha área de especialização, é a minha área de estudo, é onde eu tenho muito mais domínio de conteúdo. Então, na prova, eu fui muito melhor nessa parte, eu acertei muito mais questões da área de educação infantil. Chegou na parte de EJA, Fundamental 2, Currículo da Cidade do Fundamental, eu me perdi. Tinham algumas pegadinhas, que eu vou falar sobre isso também, que me pegaram. Então, eu acho que eu deveria ter dado mais foco aonde eu não sabia, sem deixar os assuntos que eu domino. Então, eu também estudar os assuntos que eu domino, óbvio, mas dar um enfoque maior naquilo que eu não sabia, que eu não dominava. E eu não fiz isso, eu fiz ao contrário. Então, eu acho que se eu tivesse focado os meus estudos aonde eu não sabia, talvez eu tinha acertado mais questões e eu teria passado para a segunda fase. Outra coisa muito importante é estar atenta às atualidades, ao que está acontecendo no momento, no ramo. Então, no ramo da educação, o que está acontecendo? Você vai prestar só para educação infantil, então, o que está acontecendo na educação infantil? Quais são os movimentos que estão acontecendo? É coordenação, é gestão, como é que está o governo? Enfim, você tem que ter um aparato geral, porque geralmente muitas questões caem sobre atualidades e as dissertativas são sobre casos, coisas que acontecem, né, na realidade do cotidiano de uma escola, de uma instituição. Então, estar atento às atualidades é essencial. Uma coisa que é muito importante, a gente tem que tomar cuidado. O concurso, a prova de concurso é o mundo ideal da educação, por exemplo. Então, eu sei o que acontece. Eu sei que essa lei número tal, que diz que tem que fazer tal, eu sei que ela não acontece, eu sei, tá claro e objetivo. Aí na minha pergunta dissertativa tá dizendo o que essa lei visa e se eu acho que ela é boa ou não é. Eu vou falar que ela é uma porcaria porque ela não acontece? Não, eu vou falar que ela é maravilhosa, que ela acontece, que é assim, assim, assim. Então, assim, você tem que levar o que tá escrito na lei, o que é o ideal, o que é o correto, não o que acontece. Porque a gente sabe que o que acontece não é o que está escrito ali na teoria. Então, é uma coisa que a gente tem que se atentar muito. E eu já vi gente, nossa, ir por água abaixo porque colocou opinião real, colocou a verdade ali na prova e errou, né? Então, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. E uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado são as pegadinhas. As pegadinhas, elas vão entrar no nosso quesito lá, sorte, mas eu só vou falar rapidinho sobre elas aqui. É estar atento que pode haver pegadinhas, mas não tem segredo. Tá, eu sei que vai ter pegadinha, mas eu não tô entendendo qual que é a dessa pegadinha. Então, saber que existe, mas não saber exatamente como lidar com ela. E para finalizar essa coisa de estudos, uma coisa que eu acho que é essencial também é estudar os documentos oficiais. Como eu falei lá no início, eles são de praxe, então ter os documentos oficiais estudados é algo... Então você precisa saber muito do que acontece ali, currículo e tal. Os teóricos, eles vão complementar esses documentos, mas os documentos é a base ali do funcionamento das instituições públicas, então precisa ter os documentos conhecidos. Isso foi uma coisa que pra mim pegou. Eu não me aprofundei no conteúdo de currículo de Fundamental 2, de EJA e errei. Bom, segundo aspecto, comprometimento. Sim, você precisa se comprometer. E se comprometer não significa se entregar de corpo e alma para o estudo de um concurso. Eu admiro essas pessoas que são os concurseiros, né? Que vivem para isso, que estudam para isso. E eu
obviamente desejo que todos eles alcancem seus objetivos, porém, eu às vezes não acho que isso seja o melhor, né? Porque você deixa de viver a vida, você deixa de fazer muitas outras coisas para estudar e nem sempre isso é garantido que você vai passar ou não. Como eu disse, isso é de pessoa para pessoa, cada pessoa tem um estilo de aprendizagem, cada pessoa tem um estilo de estudo, cada pessoa tem um modo de encarar um vestibular, um concurso, e isso tem que ser respeitado individualmente. Então você precisa se conhecer. Mas o comprometimento ele deve acontecer, você deve estar comprometido com aquilo que você se propõe. Então, eu vou prestar um concurso. Então, eu minimamente vou ler todo o edital, vou procurar toda a bibliografia, vou me organizar para estudar, vou dentro da minha realidade. Ah, eu não trabalho, eu não tenho filhos, então eu consigo me dedicar X horas por dia ao estudo. Eu vou e me dedico. Eu trabalho fora, eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho, né? Como que eu vou dar conta? Não sei, eu não posso te dar uma fórmula mágica, mas você vai pegar os seus momentos. Eu, por exemplo, eu estudava chegando mais cedo no trabalho, nos meus intervalos, à noite. Eu estava comprometida com aquele momento, então eu tinha que me dar um jeito, né? E eu já vou entrar no terceiro aspecto, que é o momento, que eu acho que isso conta muito, 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 muito. E eu vou dizer pra vocês por quê, explicando o meu caso no último concurso. Concurso para coordenação pedagógica foi o concurso que eu mais quis passar. Dos 3 que eu prestei, foi o que eu mais quis passar, porque era a minha vontade, depois de uma experiência maravilhosa enquanto coordenadora. Eu queria passar nesse concurso, eu queria assumir um cargo de CP, e então eu me comprometi profundamente com esse concurso. Eu organizei o meu estudo, eu me matriculei em cursinho pré-concurso. Enfim, fiz as aulas, eu procurei estudar, tal, porém o meu momento não estava tão propício. Eu não tô colocando a culpa no momento por eu não ter passado, não, muito pelo contrário. Na verdade, eu me culpei muito por não passar, nossa, me martirizei muito, me inferiorizei muito por não ter passado nesse concurso. E só depois de muito tempo, depois de perceber que o que eu estava achando não era uma desculpa, não estava colocando uma desculpa, mas que realmente os planos de Deus foram muito maiores e muito melhores para mim do que passar naquele concurso. Então eu entendi qual foi o propósito de eu não ter passado. Mas é óbvio, né? Eu deveria ter estudado mais para passar. Enfim, só para resumir, eu consegui entender o momento e que não era o momento de eu entrar nesse concurso. Então, por que que eu digo que não era o meu momento? Eu não consegui me dedicar de corpo e alma para estudar para esse concurso. Não que eu tivesse que me entregar de corpo e alma, vocês entendem, mas eu não estava alinhada. Por quê? Foi um ano de muitas mudanças. Eu tinha acabado de me mudar de escola. Eu estava em processo de mudança de casa depois de 30 anos morando no mesmo lugar. Família, troca de escola de criança, troca de trabalho, uma mudança de vida completamente assim, né, diferente. Foi um ano que eu tive que percorrer assim, por dia eu andava mais de 60 quilômetros em trânsito, eram horas dentro do carro, era uma rotina muito desgastante para mim, para minha família. Então, o estudo para o concurso, ele ficou nesse meio tempo, e eu ficava estressada, porque eu sabia que eu não estava conseguindo me concentrar nos estudos, mas eu sabia que eu estava dando o meu máximo naquele momento. E, enfim, chegou no concurso, a prova estava muito confusa, muito complicada, eu ainda tinha esperança de passar, mas tinha muita pegadinha, o concurso estava muito estranho, assim. Muitas pessoas que eu conheço que estudaram muito também não entraram, foram super mal. Então, assim, eu não entendi muito bem qual foi desse concurso, mas no final eu entendi que não era o momento de eu entrar nessa prova. A minha vida, ela se organizou de uma maneira tão perfeita, sabe, impecável para o que eu precisava naquele momento, que se eu tivesse passado no concurso, talvez eu não estaria dando conta como eu estou hoje, em questão de família, de organização e logística familiar,
tudo deu tão certo. Eu consegui ir para uma escola do lado da minha casa, depois de passar um tempão tendo que percorrer longas distâncias. Então eu consegui ir para uma escola perto da minha casa, do lado da escola dos meus filhos, que coincidiu o horário, que é super raro, porque o horário dos meus filhos era completamente diferente. Então eu consegui ir para uma escola que me atendesse. Se eu fosse coordenadora, ia ser o maior balacobaco, enfim, não ia dar certo. E depois, assim, eu estava me baseando muito na minha experiência única enquanto coordenadora, que foi maravilhosa, perfeita, sem saber que, sem me dar conta de que a realidade é outra, e eu não sei se eu estou preparada para carregar, sabe, esse fardo agora, nesse momento. Não é fácil você coordenar escolas públicas. Eu vejo como certas pessoas são obrigadas a lidar com outras certas pessoas, falta de respeito, enfim. Esse momento não era pra mim. E eu percebi isso. Então, eu acho que a questão do momento ele é muito importante, tanto para você entender que momento você está tentando prestar esse concurso e se realmente vai ser para você ou não. Mas eu acho que assim, preste o concurso. Ai, não é o momento, eu não vou prestar. Não, presta. Assumir é uma outra história, mas presta. Pelo menos você vai ter um concurso ali, uma oportunidade ali. Então, preste todos os concursos que você puder. Mas passar e assumir são outros 500. Para finalizar, vamos para o último tópico, sorte. Sim, sorte. Ai, mas tem que contar a sorte? Tem, gente, tem que contar a sorte. E a sorte vai aí de cada um, de cada momento, enfim, não tem muito como palpar a sorte de passar em um concurso. Começando por muitas pessoas, você não acha que muitas pessoas passaram no concurso por sorte? Que você fala, meu Deus, essa pessoa entrou por sorte, não é possível que essa pessoa conseguiu passar no concurso, conseguiu entrar nesse cargo, né? Então já começa por aí. Segundo, você não sabe nem qual vai ser a nota de corte. Então você tem uma ideia, mas você não sabe, vai depender dos outros. Então a sua sorte depende dos outros, né? Do quanto, né? Ai, a não ser que você tenha ido maravilhosamente bem, você gabaritou. Mas se você vai na média, você vai depender da média dos outros também. Então é um pouco de sorte. A sua sorte vai depender de quem vai corrigir a prova. Tem muito disso. A pessoa que vai interpretar a sua questão dissertativa, enfim, existem questões que dependem de sorte. E aí entram também as pegadinhas, que a gente não sabe como que vão ser essas pegadinhas. Geralmente cada instituição tem uma forma de fazer pegadinha, mas, por exemplo, o concurso que eu prestei e não passei, as pegadinhas estavam mais ou menos assim, onde tinha uma frase de um autor e você tinha que continuar aquele pensamento. Pra mim, tinha que continuar o pensamento. Não, você tinha que continuar a frase assim, ó, literal do autor. Eu não lembrava a frase literal, eu lembrava do pensamento, eu lembrava do conceito, não da frase literal. Então isso pegou bastante. E a gente não tem como se prevenir de pegadinhas. A gente sabe que elas vão existir e às vezes a gente fica, essa é pegadinha. Não, não é pegadinha. É pegadinha, não é pegadinha. A gente fica nessa confusão mental e a gente não consegue interpretar, às vezes, as questões. Então, a sorte, ela entra em jogo sim. Ela não é fundamental, assim como nenhum desses pontos vai ser fundamental. É uma junção de tudo isso e mesmo assim a gente não pode garantir nada pra ninguém. Mas se eu pudesse dar dicas e conselhos, esses seriam os aspectos que eu falaria para vocês prestarem atenção, tá? E não deixem de participar de concurso, não deixem de ver provas anteriores, não deixem de estar ali participando das atualidades. Eu acho que isso é muito importante, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que mesmo que meio não sendo dicas infalíveis, que elas possam ajudar vocês nesse momento, tá bom? Então é isso, um beijo, boa sorte pra vocês e espero que a gente seja colega de profissão. Tchau, tchau!